Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam todos bem, com saúde. Bem, nossa aula de português de hoje nós iremos estudar a atividade 12 do caderno 1 do Acerta Brasil. E logo no início da atividade, nós iremos nos deparar com algumas indagações que o trecho traz. Ele diz o seguinte: Você já ouviu falar em Monteiro Lobato? O que sabe sobre ele? Converse com seus colegas e com o professor sobre esse brasileiro. Agora, escreva as informações mais importantes que foram conversadas sobre Monteiro Lobato. Bem, pessoal, de um modo geral, as biografias elas vão contar a vida de alguém. É um gênero literário em que o autor do texto ele narra a história da vida de uma pessoa e dependendo de quem é a pessoa, sua biografia, ela vai incluir aspectos da sua obra. Como, por exemplo, como a gente já fez as indagações logo no início do texto, é a biografia de Monteiro Lobato, que a gente vai conhecer agora um pouquinho, tá bom? Para que vocês possam responder esses questionamentos no início da atividade. Vamos lá. Bem, Monteiro Lobato, ele nasceu em 1882 e faleceu em 1948. Ele foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Ele criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Ele foi um dos grandes autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Ao lado da literatura infantil, Monteiro Lobato ele também deixou extensa obra voltada para o público adulto. Ele retratou os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba, quando da crise do café. Situa-se entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a Semana de Arte Moderna. Lobato ele foi também jornalista, tradutor e empresário. Ele fundou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por 10 anos. Trouxe para vocês aqui alguns primeiros livros infantis do autor. Entusiasmado com o sucesso de Europeias em 1919, Monteiro Lobato ele fundou a editora Monteiro Lobato, a primeira editora nacional através da qual publicou seus primeiros livros infantis. Em 1921, publicou Narizinho Arrebitado, que depois passaria a chamar-se Reinações de Narizinho. Em seguida, publicou Saci, 1921, e O Marquês de Rabicó, 1922. As obras infantis fizeram um grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens entre outros livros, girando todos ao redor do sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1924, a Revolução Paulista levou sua editora à falência, depois de vender tudo. Lobato e o amigo Octales eles fundaram outra editora só para imprimir livros didáticos, a Companhia Editora Nacional. Mudou-se então para o Rio de Janeiro. Bem, trouxe aqui para vocês, né, entre os livros de literatura infantil de Monteiro Lobato, destacam-se o Saci, Fábulas de Narizinho, Narizinho Arrebitado, O Marquês de Rabicó, Peter Pan, Reinações de Narizinho, Viagem do Céu, As Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, História das Invenções, Geografia de Dona Benta, nós temos Memórias da Emília, Histórias da Tia Anastácia, Serões de Dona Benta, O Poço do Visconde e O Pica-Pau Amarelo. Dentre as fábulas de Monteiro Lobato, eu trouxe para vocês observarem o cavalo e o burro, a coruja e a águia, o lobo e o cordeiro, o corvo e o pavão, a formiga má, a garça velha, as duas cachorras. Aí temos o jabuti e a pelva, o macaco e o coelho, o rabo do macaco, os dois burrinhos e os dois ladrões. Bem, trouxe, né, esse pequeno resumo aqui sobre a biografia do autor, né, que no caso Monteiro Lobato que a gente está falando. Bem, lá no caderno de vocês, na atividade 2, ele traz essa curiosidade que eles pedem para ler. Diz o seguinte: livro, meu amigo. Dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, pois é a data de nascimento de um dos principais escritores da literatura infantil do Brasil, Monteiro Lobato. Ele criou aventuras com figuras bem brasileiras, recuperou os costumes e lendas do folclore nacional e não parou por aí. Misturou todos
eles com elementos da literatura universal, da mitologia grega, dos quadrinhos e do cinema. Ler um livro de Monteiro Lobato ou qualquer outro é entrar em um mundo novo e explorá-lo. O livro é mágico, por isso nos permite viajar para lugares inacreditáveis e não queremos mais parar. Se você ainda não mergulhou nas aventuras mágicas dos livros, indicamos alguns escritores brasileiros para você começar: Ziraldo, Monteiro Lobato e Ruth Rocha. Bem, pessoal, na sociedade, diariamente nos deparamos com situações em que pessoas elas apresentam opiniões as quais muitas vezes são divergentes, e isso pode ser manifestado nos textos, nos argumentativos com mais ênfase. Por isso, os estudantes eles devem ficar atentos a isso e saber distinguir as opiniões que podem ser apresentadas em um texto sobre um fato específico. Vamos saber a diferença entre fato e opinião? Fato que se refere a quê? A coisa ou ação feita. Opinião, que a gente pode dizer uma maneira de opinar. Então, vou fazer alguns questionamentos para vocês. Olha só, um desafio. A Covid é o nome de uma doença causada pelo coronavírus. Isso é um fato. O brigadeiro é o melhor doce do mundo. Isso é o quê? É uma opinião, é a minha opinião. A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. A próxima será em 2022. Isso é o quê? Um fato. Jogar xadrez é mais legal que jogar futebol? É uma opinião. Aliás, eu adoro jogar futebol e assistir partidas de xadrez. E vocês? Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, volte novamente o texto e tente resolver os exercícios propostos, tá bom? Obrigada a todos e até a próxima.